Frase que o pastor Josué diz: quem confessa uma tentação não vai precisar confessar um pecado. O mais complexo não é o chorar com os que choram. O mais complexo é o sorrir com os que sorriem. Hoje nós vamos falar sobre Caim, um personagem da Bíblia, Caim. O que Caim pode nos ensinar? Nós podemos aprender com Caim e que impacta diretamente as nossas finanças. Então, gente, nós estamos fazendo uma série de lives aí, aonde o tema dessa série é Rompendo Limites, o poder de um coração transformado. E algo que o Senhor tocou no meu coração é que nós podemos aprender alguns conceitos que impactam diretamente as nossas finanças e com personagens da Bíblia. Nós já falamos sobre Adão, nós já falamos sobre Abel e hoje nós vamos falar sobre Caim. O que nós podemos aprender, que lições podemos tirar? Eu tenho dito que as nossas finanças têm 3 dimensões. A maioria de nós busca soluções só no mundo natural, na dimensão natural. Então, como eu ganho mais, como eu invisto melhor, e nessa relação natural. Mas existe também uma dimensão espiritual e existe uma dimensão emocional. Tudo isso também é tratado no nosso livro Faça as Pazes com o Seu Dinheiro, que está sendo lançado agora daqui a alguns dias, dia 10 de janeiro está sendo lançado esse livro. E você já pode adquirir o livro Faça as Pazes com o Seu Dinheiro, que o Senhor tocou no nosso coração. É uma declaração de guerra a essa maldição do endividamento e da estagnação financeira. E a gente quer transformar a vida das pessoas. Nós queremos declarar guerra, nós queremos erradicar essa epidemia de endividamento, de estagnação financeira. Se você puder, declare guerra conosco. Coloca aqui, ó, eu tô nesse exército aí que declara guerra contra essa maldição que é o endividamento e a estagnação financeira. Então, se você puder, faça isso. Hoje nós vamos falar sobre Caim. Caim é o personagem que nós vamos explorar hoje e o que nós podemos aprender e aplicar na nossa vida com Caim, com a passagem de Caim, com a história de Caim na Bíblia. O tema de hoje é o perigo da inveja e do pecado não confessado. Se você está entendendo, coloca a mãozinha aí, o perigo da inveja e do pecado não confessado. Quero falar sobre a história de Caim e o perigo de permitir que sentimentos como inveja e mágoa tomem o nosso coração. Eu quero te dizer algo que você vai precisar ter muita maturidade para poder entender. Eu espero que você tenha maturidade para entender isso, ok? Mas vamos lá, eu vou desenvolvendo aqui. A inveja e o pecado podem espreitar, mas cabe a cada um de nós dominar esse sentimento. Deixa eu te dizer uma coisa. Pastor Josué, alguém que eu tenho no meu coração, alguém hoje que para mim é uma grande referência, ele tem uma frase onde ele diz que quem confessa uma tentação não vai precisar confessar um pecado. Quem confessa uma tentação não vai precisar confessar um pecado. Eu quero te lembrar que quando Caim e Abel vão fazer ofertas ao Senhor, o Senhor, ele recebe a oferta de Abel e ele recebe e a oferta de Caim, ele critica a oferta de Caim, e isso gera um sentimento em Caim muito negativo, como se ele tivesse sido rejeitado. Gera um sentimento muito negativo. Ontem nós estávamos falando que não tem a ver sobre verdura, sobre carne, não. Tem a ver sobre premissa, tem a ver sobre a alegria no coração de poder ofertar ao Senhor, de ser generoso. Mas eu quero focar hoje numa outra questão. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, algo que recentemente eu senti e eu dei nome, algo que é muito difícil, eu quero te encorajar a dar nome. Existem algumas pessoas que não prosperam, seja porque tem um pecado de estimação não confessado, seja porque nutre ou permite que sentimentos negativos estejam no seu coração e sem encarar a questão de frente. Há algum tempo atrás, e não faz tanto tempo assim, eu estava sentindo um incômodo no meu coração com algumas coisas. E quando começou?
Quando eu vi uma postagem de uma pessoa, eu vi uma postagem de uma pessoa fazendo determinadas coisas. E eu não conseguia, aquilo me gerou um incômodo, mas eu não conseguia dar nome para o que eu estava sentindo. Não conseguia dar nome. Eu orei muito e eu pensei, mas não era bom, não era bom, não era bom. Até que eu encontrei um nome para o que eu estava sentindo. E o nome era inveja. Inveja. Se você está entendendo, coloca a mãozinha aqui. E eu estou sendo muito vulnerável com vocês agora para dizer isso. Não é fácil uma pessoa admitir que está sentindo inveja. Não é fácil. Talvez a gente erradicasse do mundo essa palavra inveja, porque dificilmente alguém diz eu sinto inveja, dificilmente. Eu não estou dizendo eu sou invejoso, porque ser invejoso crava isso na minha identidade. É como se eu fosse, é como um cachorro. É um cachorro. Se você jogar um cachorro numa piscina, ele não passa a ser um peixe, ele continua sendo um cachorro. Então, quando eu digo eu sou invejoso, eu estou colocando isso na minha identidade. Não é verdade. Eu não sou invejoso. Mas eu tive inveja, eu senti inveja. Provavelmente eu tenha sentido inveja muitas vezes na minha vida. Mas eu não dava o nome certo, sabe? Às vezes eu falo com uma pessoa, você está sentindo medo? Ela fala, não é medo, é receio, é só uma precaução. E a gente não quer admitir que o sentimento é medo. É importante. Nós temos uma dificuldade, às vezes, de dar nome para o sentimento que nós estamos sentindo. Olha, o nome é esse. Não me orgulho, não é gostoso de sentir isso, mas é isso que eu estou sentindo. E aconteceu comigo. Eu senti inveja. Eu vi determinada situação que eu falei, cara, eu senti inveja. E na hora que veio o nome, que eu orei, e que o Espírito Santo colocou para mim, isso é inveja. Eu orei, eu pedi a Deus, eu falei, Senhor, eu não quero sentir isso. Por que eu estou sentindo isso? Eu não quero sentir isso. Mas ficou muito claro para mim que era inveja. E me fazia mal ver a pessoa naquela situação. E aquilo começou a doer no meu coração. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu tenho muitas pessoas da minha vida que eu admiro. E tem uma diferença muito grande entre admiração e inveja. Qual é a diferença? Admiração, eu vejo uma pessoa numa determinada situação ou com alguma coisa, e aquilo me alegra, e aquilo funciona para mim como uma força propulsora que me joga para cima, que diz, nossa, que legal que ele conseguiu, que legal que ela conseguiu, e se eles conseguiram, eu também posso conseguir, e deixa eu entender o que eles estão fazendo, para eu poder aprender sobre isso, cara, legal. Mas esse sentimento que você permitiu que entrasse em você é inveja. E qual é a grande diferença? Eu estava dizendo, admiração me dá uma alegria, admiração me aponta um caminho, admiração fala, olha, ele conseguiu, você também pode. Inveja não, inveja é assim, mas por que que ele conseguiu e eu não? Por que que ele tem e eu não? Por que que eu... E aí eu me coloco numa situação tipo assim, cara, mas... Poxa, mas sei lá, eu tenho uma capacidade, eu tenho mais conhecimento, por que que eu não consegui isso e ele conseguiu? Ou seja, na inveja me incomoda o fato do outro ter conseguido. Na admiração me empolga o fato do outro ter conseguido. Eu tenho dito que como a gente sabe se a gente é amigo de alguém de verdade, né? Como a gente sabe? Amigo é aquela pessoa para toda hora, né? Na dificuldade, a pessoa vai te chamar, você vai estar sempre ali apoiando e tal. Amigo é aquela pessoa que sente a necessidade de ajudar o outro quando pede. Mas eu vou te falar, isso nem é o mais difícil. Se você fizer agora uma campanha de doação de sangue, de doação de qualquer coisa, isso mexe no ser humano. A gente até alimenta um lado em nós, do nosso ego, quando a gente se vê numa situação melhor do que os outros. Não, então eu vou doar roupa, eu vou doar dinheiro, não, eu vou doar sangue, não, eu vou fazer oração. Isso alimenta em mim, no meu ego, no meu orgulho, uma situação de que para eu ajudar eu preciso estar melhor do que o outro, ok? Ok. É importante, amigos de verdade estão juntos nas horas mais difíceis, é verdade, mas deixa eu te falar, nem é o mais
o mais complexo? O mais complexo não é o chorar com os que choram. O mais complexo é o sorrir com os que sorriem. Se você está entendendo, coloca a mãozinha aqui. Amigo de verdade é aquele que você liga para ele e diz: olha, fui promovido, ó, fiz um investimento, me deu, ó, comprei um imóvel aqui, ganhei tanto na transação. E que ele fica feliz contigo. Que ele fala, cara, sua felicidade é minha felicidade. Meu Deus, hoje eu não vou nem dormir. Eu estou saltando de alegria pela sua felicidade. Essa questão ela é muito mais difícil do que você, de fato, se colocar à disposição para ajudar quem precisa, porque ajudar quem precisa muitas vezes alimenta um ego, o nosso orgulho, porque para ajudar eu preciso estar melhor do que o outro. Se você está entendendo, coloca a mãozinha aí. Agora, se alegrar com a alegria dos outros, isso é complicado. E aí, para me alegrar com a alegria dos outros, isso é uma questão complexa, isso é uma situação complexa. Então, o que aconteceu com Caim é que quando Deus aprova a oferta de Abel, ele não só não se alegra, como ele se sente rejeitado. E como ele não trata esse sentimento mal resolvido, esse sentimento de inveja, isso vai tomando uma proporção e vai envenenando a ele. E em Gênesis 4:7, tem uma palavra que diz: se procederes bem, não é certo que serás aceito, mas se não procederes bem, o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. A importância disso que eu estou falando, e a pastora Tati está dizendo que falou sobre isso ontem, qual é a importância de dar o nome certo para o que eu estou sentindo, para o meu sentimento? Porque o sentimento negativo ele é como se fosse uma doença. Se você ficar ruim do estômago, e se você tem gastrite, você precisa tomar remédio para gastrite. Não adianta você tomar remédio para dor de cabeça. Isso não vai curar sua gastrite. E pior, pode, na verdade, agravar sua gastrite. Se você está entendendo, coloca a mãozinha aqui. Então, é importante que nós possamos ter um autoconhecimento, orar ao Espírito Santo e dizer: Senhor, o que é isso que está aqui, que está embrulhando o meu estômago? Que sentimento é esse? E que eu possa ter clareza do sentimento certo, porque esse sentimento negativo ele é uma doença da alma, e para tomar o remédio certo, eu preciso tratar a doença certa. Se você está entendendo, coloca a mãozinha aqui. O que acaba com a vida de Caim, acaba com ele, impede que ele tenha os melhores resultados, é o sentimento negativo que ele permite que tome conta. E aconteceu comigo. Deus sentir esse sentimento de inveja, um desconforto por algumas postagens que eu vi nas redes sociais, e aquilo gerou em mim. Eu estou sendo muito vulnerável com vocês de dizer: eu senti inveja. E o Espírito Santo gritou comigo: é inveja. E eu falei, e no começo me deu uma crise: eu sou invejoso? Não, não é que você seja, porque o quem é está na identidade, não consegue mudar. Mas nessa situação, esse sentimento que fez com que você ficasse chateado, triste, se questionando por que não foi você que alcançou aquilo, por que não foi você que chegou naquele lugar, isso é inveja. Te fez mal ver a conquista de alguém, te fez mal ver algo que alguém tinha feito. O nome disso é inveja. Você não queria ver, aquilo acabava com a sua saúde. Então, isso para mim foi muito forte. E aí, quando o Espírito Santo traz para mim, e eu digo: cara, eu preciso tratar isso está me envenenando. Gente, isso não faz muito tempo. Isso não faz muito tempo. E eu me lembro que eu orei muito a Deus, eu falei: Senhor, eu não quero sentir isso. Depois, eu quase matei a Ana do coração, porque eu me lembro que a gente já estava indo lá para o SOS, e a gente serve lá, a pastora Tati serve lá também, e eu falei para ela: amor, eu preciso te confessar algo. Ela: pelo amor de Deus. E eu acho que ela achou que fosse alguma coisa de adultério, alguma outra coisa, eu estou indo agora, mas eu falei: não, amor, não é isso, peraí, deixa eu te dizer uma coisa. E aí para ela eu dei nome, ó, eu vi isso de fulano de tal, e isso me gerou um
incômodo, e ela falou, eu vi também, legal. Eu falei, não, mas deixa eu te falar, para mim não foi legal, foi ruim ver isso, e me fez mal. Ela, mas como assim? Me fez mal, e eu orei, eu pedi a Deus que me esclarecesse o que eu estava sentindo, e o Espírito Santo falou comigo, eu senti inveja, e eu estou dizendo para você, eu senti inveja, e aquilo tirou um peso de mim, mas não bastou, eu precisei confessar. No meu caso, eu tenho filhos maduros, minha filha mais nova tem 21 anos, meu filho vai fazer 23, e numa mesa, num momento de refeição, eu falei para eles, meus filhos, quero dizer para vocês, cara, eu vi isso, no caso deles eu dei nome, aqui eu não quero dar, mas eu dei nome, e disse, eu senti inveja. Eu quero dizer para vocês que foi muito ruim para mim identificar esse sentimento, não foi bom, não tenho orgulho disso, mas faz parte do meu tratamento. Eu confessei para sua mãe que eu senti inveja, estou confessando para vocês, eu ainda não fiquei em paz, continuei orando, e numa célula que nós tivemos em casa, o assunto, a palavra que foi trazida no dia, tinha a ver, e eu falei, deixa eu falar um negócio para vocês, eu senti inveja, as pessoas ficaram assim, eu falei, você lembra quando sentiu? Não, não lembro, eu senti inveja. E na semana seguinte, numa outra situação, de uma outra pessoa, veio esse sentimento de novo, eu senti inveja, e eu estou dizendo para vocês, veio, graças a Deus, desde então, eu tenho orado, jejuado, pedido a Deus, além de confessar para minha esposa, confessei para Deus, pedi perdão, confessei para minha esposa, confessei para os meus filhos, confessei num grupo de célula. Esse foi o meu tratamento. Se vocês estão aí, coloca a mãozinha para mim, faz um comentário para mim. E passei a entrar nas postagens dessas pessoas e elogiar e dizer parabéns, parabéns que você conseguiu. Deixa eu dizer uma coisa, aquilo era verdade pura, não era, ainda descia amargo. Foi quando, como uma vez eu já contei aqui, que uma pessoa fez muito mal para mim, para Ana, e nós começamos a orar por ela, né? Isso na época o Espírito Santo me deu o caminho para o perdão, orar pela pessoa que me fazia mal. E no começo não foi uma oração, e o Senhor conhece. Eu dizia, Senhor, o Senhor sabe que essa oração não está saindo do fundo do meu coração, que eu quero que a pessoa se dê bem. Não, o Senhor sabe que não é, mas eu vou orar, porque eu recebi essa instrução do Espírito Santo, que o meu processo de cura, de perdão, passa por orar por quem me magoou. Então eu estou orando, e trata para que isso vá ficando mais verdadeiro dentro do meu coração, porque ainda não está, e o Senhor sabe que não está. Da mesma forma, eu entrava nos posts e falando parabéns, não era aquela coisa assim, pô, totalmente verdadeiro, não. Mas eu estava profetizando, eu estava dando um passo na direção que o Espírito Santo me colocou. Confessar, orar, jejuar e parabenizar as pessoas que tinham tido aquelas conquistas que eu enjoei. Eu quero dizer que eu invejei. Eu quero dizer para vocês que, infelizmente, as redes sociais hoje, e o problema não está na rede social, assim como o problema não está no dinheiro, o problema está no amor ao dinheiro, o problema não está na rede social, mas a única questão é que a rede social esfrega hoje nas nossas caras as conquistas das pessoas e coloca à prova de fato o que tem dentro de nós, porque nós de algumas formas somos pressionados por aquilo que nós vemos. Porque, por exemplo, eu tenho aqui uma garrafa d'água. Se eu apertar essa garrafa d'água, o que vai sair dela é o que tem dentro. Então é água, então vai sair água. Presta atenção, se o que tem dentro de mim é amor, é alegria, é compaixão, é isso que vai sair. Se o que tem dentro de mim é um sentimento negativo, é isso que vai sair. A rede social não tem o poder, o inimigo, o diabo, não tem o poder de colocar nada aqui dentro, mas expor. E a rede social hoje tem isso. Existem até algumas pessoas que dizem, rede social é um conto de fadas, as pessoas só colocam coisas boas. Mas você quer o quê? Que nego fique chorando na rede social? Meu aluguel está atrasado. Não tenho o que comer. A escola do meu filho, esse não tem como pagar. Gente, só tem um tênis para usar e o tênis está furado. Você quer isso na rede social? É lógico que não vai ter. Rede social não é mesmo para isso, até porque as nossas mazelas, nossas dificuldades, não é para ficar sendo exposta para todo mundo.
A gente tem que ter ali um orientador, um mentor, tem que orar, tem que dobrar o joelho, e é isso. Não é na rede social que eu vou falando, gente, tô quebrado, gente, não, briguei com a minha mulher hoje. Não, lá eu posso quando a gente tá bem, é isso mesmo. Só que a maioria de nós fica exposto a uma felicidade, a um sucesso, nem sempre verdadeiro, mas a verdade é que isso nos confronta. E nós precisamos entender isso. E muitas vezes, alguns de nós se comportam como Caim, tendo um sentimento negativo, e eu quero falar sobre mim. E algo que eu tenho descoberto é que esse tipo de sentimento de inveja, esse tipo de sentimento, ele me impede de crescer, impede as minhas bênçãos. Se você está entendendo, coloca a mãozinha aqui, participa comigo. A história de Caim e o perigo de permitir que sentimentos como a inveja e a mágoa tomem conta do nosso coração. Nós precisamos lutar contra isso. Nós precisamos primeiro dar nome, reconhecer. O nome disso é ciúme, o nome disso é medo, o nome disso é inveja, o nome disso é rancor, o nome disso é ódio, o nome disso... Qual é o nome do sentimento? Se eu perguntar, muitas vezes eu falo para a pessoa, como você está se sentindo, por exemplo, na sala de aconselhamento, e as pessoas dizem, eu tô... Não, a gente hoje parece ter uma dificuldade para dar nome de sentimento, e nós precisamos entender como eu estou me sentindo, porque o sentimento, o negativo, ele é uma doença na alma, e eu não consigo tomar o remédio certo se eu não sei qual é a doença que eu estou. Se você está entendendo, coloca a mãozinha aí. Salmo 51:6 diz, Deus ama a verdade no íntimo, e ele não espera só verdade bonita, mas verdade traz o compromisso do Senhor. É isso mesmo, pastor, e assim, Deus já sabia antes de mim o que eu estava sentindo. Ele esquadrinha o meu coração e ele sabe. Então, às vezes eu não sei o que eu estou sentindo e eu preciso pedir ao Senhor, Senhor, clareia para mim essa situação. O que, que é isso? O que, que é isso? E nem sempre nós vamos gostar de ser confrontado, de olhar no espelho. Sabe aquelas pessoas que não estão muito felizes com o seu corpo e aí preferem não olhar no espelho? Aquelas pessoas que não têm uma planilha financeira porque elas não estão felizes com o que estão vendo, sabem que no fundo que estão gastando mais do que ganham e não querem ser confrontadas. Aquelas pessoas que não pedem aconselhamento porque não querem ser confrontadas, elas querem que passe a mãozinha na cabeça, mas presta atenção, esse confronto é uma grande chance de nós crescermos. Se você está entendendo, coloca a mãozinha aqui, coloca o amém para mim aí. Então, Caim, né, no caso, permitiu que a inveja, pelo reconhecimento de Abel, gerasse nele mágoa e posteriormente levasse ao pecado. Eu quero repetir a frase que o pastor Josué diz: quem confessa uma tentação não vai precisar confessar um pecado. Se você está colocando a mãozinha, então presta atenção. Por que foi importante que eu confessasse? O Espírito Santo colocou no meu coração. Confessei a Deus, mas não bastou. Por quê? Confessar para minha esposa, confessar para os meus filhos, e como aquele sentimento estava ali, depois veio o impulso, né, veio o Espírito Santo me colocando para confessar na célula, gerou em mim constrangimento, mas ao mesmo tempo eu trouxe à luz, não havia mais do que ser acusado pelo diabo, pelo inimigo, porque ele reina na luz, na escuridão, no breu. Então, se eu escondo um sentimento que está em mim ou um pecado, eu dou legalidade no mundo espiritual para uma acusação. E muitas vezes aquilo vai virando o que virou em Caim, até que ele, não sabendo lidar com aquilo, em vez dele lidar com aquilo que estava dentro dele, aquela inveja que estava sentindo dentro dele, por Deus ter se agradado da oferta do seu irmão e não ter se agradado da dele, ele mata o irmão. Existem pessoas que fazem isso, e deixa eu te dizer, nem sempre nós matamos no tiro, na facada, não. Às vezes nós matamos no isolamento, e eu tenho dito isso. Quando você decide, não falo mais com fulano de tal, ou não quero ver, vou bloquear, que seja. No meu caso, eu podia ter escolhido o seguinte: está me fazendo mal, ver as conquistas dessa pessoa, quer saber? Vou bloquear, não quero mais ver. O que eu teria feito, ok? Eu teria matado. Eu não estou dizendo que todo mundo que você bloqueou nas redes sociais é isso, pelo amor de Deus, mas eu estou dizendo o seguinte: eu teria preferido não ver, eu teria preferido matar. Ou seja, se eu matei, em vez de ir lá e tratar e resolver, eu matei. Eu falo, não quero ver mais, eu não quero falar disso. E eu decidi, o Espírito Santo me colocou, me direcionou para que eu pudesse reconhecer, orar, ficar com vergonha de mim, me constranger,
mas eu confessei para Deus, confessei para minha esposa, confessei para os meus filhos, confessei na célula, e graças a Deus eu quero dizer para vocês que eu não tenho mais sentido esse tipo de sentimento, mas porque o tratamento foi pesado, foi de choque. A verdade atrai o olhar de Deus, porque a palavra diz que ele não rejeita o coração contrito, quebrantado. Eu também já passei pela inveja de confessar a Deus, e para uma pessoa madura e curadora, fiz o mesmo caminho que você. Glória a Deus, glória a Deus. E é por isso que nós precisamos estar sensíveis ao Espírito Santo. Gente, quando eu permito que um sentimento desse crie raiz dentro de mim, isso impede que as bênçãos cheguem para mim. Olha o que aconteceu com Caim. Em vez dele aprender com Abel, que não era o que Abel estava oferecendo a Deus, mas a alegria de oferecer e logo a premissa, e ele também poder ser abençoado, na verdade, ele não suportou ver um outro sendo reconhecido e ele não, e ele quis matar quem estava sendo reconhecido. Então, nós podemos mudar esse caminho, é isso que nós precisamos fazer. A inveja, o orgulho e o pecado não confessado podem ser grandes barreiras financeiras e espirituais, nos impedindo de experimentar a plenitude na provisão de Deus. Nós precisamos entender isso. Eu quero trazer para você uma passagem em Êxodo 20:17 que diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Presta atenção, nem coisa alguma que lhe pertença. Infelizmente, hoje é muito comum, Douglas Gonçalves tem dito, e eu tenho visto algumas ministrações dele, onde ele diz: talvez esse seja o pecado mais cometido hoje, desde o advento das redes sociais. O pecado mais cometido é assim, a quantidade de seguidores que o outro tem, por que que ele tem e eu não tenho, a quantidade de curtidas que o outro tem, o carro que o outro tem, a casa que o outro tem, a viagem que o outro tem, e eu fico cobiçando. Presta atenção, no mundo espiritual, quando eu cobiço, Senhor, por que que aquela pessoa tem aquela casa e eu não tenho? Por que que ele fez essa viagem e eu não fiz? Por que que ele tem essa quantidade de seguidores e eu não tenho? Eu estou dizendo para Deus que ou ele errou, ou o senhor errou, hein? O senhor deu muito para o outro e pouco para mim. Eu acho que o senhor errou na mão. Ou eu estou dizendo para ele: o senhor não me ama. O senhor não me ama como ama o outro, tá bom? Já viu aquelas briguinhas de irmão? Ah, mãe, você deu mais para ele do que para mim. Você botou mais para ele do que para mim. Então eu estou fazendo a mesma coisa, uma imaturidade, uma infantilidade, dizendo para Deus: não, o senhor deu uma casa melhor para o outro que para mim. Ó, o senhor deu uma viagem para o outro melhor. Ó, a questão financeira do outro é melhor do que a minha. Ó, o outro tem mais seguidores do que eu. Eu estou me comportando como uma criancinha imatura, né? Ou eu estou dizendo: o senhor é um Deus mais ou menos, porque se eu fosse poderoso mesmo, bom mesmo, eu não estava nessa vidinha que eu estou aqui, eu era para ter uma vida melhor. Então, eu tô sendo ingrato. Na verdade, é isso. Quando eu cobiço, eu estou sendo ingrato. Estou dizendo: o senhor errou, o senhor não me ama tanto assim, o senhor não é tão poderoso assim, porque se fosse eu não estava nessa situação que eu estou. Então, eu tô demonstrando a minha ingratidão a Deus, e eu não estou, de fato, vivendo aquilo que diz que tudo coopera para o bem daqueles. Presta atenção, é como se o braço, nós somos um corpo, é como se o braço tivesse morrendo de inveja do coração, falando: poxa, existe um monte de música falando do coração, todo mundo fala do coração, você mora no meu coração, ninguém fala você mora no meu braço, ninguém reconhece a minha importância. Poxa, eu na verdade queria ser o coração, eu não queria ser o braço. Não, presta atenção, cada um de nós tem uma função, Deus não erra, não é à toa. Não é à toa que o braço tem esse formato, o coração tem esse formato, não é à toa. Deus sabe de todas as coisas. O papel que Deus me deu, a missão que Deus me deu, foi ser o braço, foi ser a unha, foi ser o dedo mindinho. É isso, eu faço parte de um corpo, mas a minha função é ser a unha do dedo mindinho. Outro recebeu o papel de ser o coração, ok? É isso. E tudo é importante. Alguém fica feliz de não ter unha, de não ter dedo? Não, mas assim, Deus escolheu, ele viu um papel na sua sabedoria, né? Ele escolheu um papel para cada um de nós. O nosso problema, às vezes, é querer o que é o do outro, sabe? E isso cada vez mais alimentado. Não, eu quero o carro do outro, eu quero a quantidade de seguidores do outro, eu quero o casamento que o outro tem, eu quero o filho que o outro tem. Isso é um pecado.
né? Então a palavra de Deus em Êxodo 20:17, o finalzinho diz, não, ó, diz, não cobiçarás do teu próximo, e lá no final fala, coisa alguma que lhe pertença. Por que que eu senti inveja? Porque eu cobicei o que o outro tinha. Se você está entendendo, coloca a mãozinha aqui. Mas durante muito tempo, eu me dei conta que muitas vezes eu senti inveja. Só que eu não dava conta, porque eu invejoso? Não. Isso é para os outros. Eu não. Deixa eu te falar uma coisa. Há um tempo atrás foi feita uma pesquisa, e eu apresentei essa pesquisa até na empresa, onde a gente dizia assim: você acha que as pessoas são educadas? As pessoas são educadas no Brasil? As pessoas são educadas? E aí, as pessoas que respondiam à pesquisa diziam assim: nada, brasileiro não tem educação, é um povo sem educação. Meu Deus, é por isso que o Brasil está desse jeito. E aí o pesquisador perguntava assim: e você? De 0 a 10, o quanto você é educado? A pessoa falava: eu 10. E os outros? Os outros 4. Ah, ok. Aí perguntava assim: você acha que as pessoas aqui têm uma responsabilidade social, cuidam dos outros e tal? O cara, quando está no ônibus, entra uma pessoa idosa, ele levanta para dar o lugar? Aí as pessoas respondiam assim: não, brasileiro não está nem aí para isso, não tem responsabilidade nenhuma, finge que está dormindo, é mesmo, é. De 0 a 10, quanto você acha que o brasileiro é? Ah, 3. É mesmo, é. E você? Não, eu 10. Ah, ok. Bom, me diz uma coisa, você acha que o brasileiro ele ele tem uma questão de preconceito? O que que você acha? Não, o brasileiro é muito preconceituoso. É mesmo? Quanto? Ah, de 0 a 10, o quanto o brasileiro não tem preconceito? Ah, nota 2. E você? Não, eu não tenho preconceito, nota 10. Quando ele fez várias perguntas, quando apurou, que conclusão ele chegou? A nota do brasileiro média era 3. Agora, cada um se dava nota 10. A pergunta é: quem são esses brasileiros? Então, povo de Deus, quem são as pessoas que sentem inveja? Quem são as pessoas que têm medo e falta de fé? Quem são as pessoas que têm esse sentimento? Quem são? Porque todo mundo aponta para o outro, mas ninguém aponta para si. Ninguém reconhece. Como eu vou me livrar? Deixa eu te dizer uma coisa. A gente ajuda e apoia pessoas com dependência química. Sabe que assim, a grande barreira para uma transformação e para uma libertação das drogas é a pessoa que tem a dependência reconhecer que tem. É isso. Olha só, depois que a pessoa que tem uma dependência, ela diz, cara, eu sou viciado em cocaína. Dali para mudança, talvez ele vá, caia, tenha que voltar para o tratamento, mas a chance dele sair desse vício é muito grande. Qual é o problema? É quando a pessoa não quer ajuda, não reconhece que precisa. A maioria de nós, quando não reconhece que o sentimento é inveja, que o sentimento é a nossa chance de cura é quase zero. Porque como eu vou tomar remédio para uma doença que eu não sei se tem, se você está entendendo, coloca a mãozinha. Eu preciso reconhecer que eu tenho uma dor para eu buscar um tratamento, eu me dedicar ao tratamento, porque não é fácil, ok? E aí sim eu poder ter cura. Provérbios 28:13 diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e abandona encontra misericórdia. Provérbios 28:13 diz: quem esconde os seus pecados não prospera. Aqui está a ligação com a nossa vida financeira. Algumas pessoas estão tentando ganhar mais, faturar mais, fazer investimentos melhores, mas têm escondido ou não tem querido, não quer, não faz o menor esforço para olhar os pontos da sua vida, as áreas da sua vida que precisam ser transformadas, ou não confessa os pecados que já concluiu que tem. E eu quero lembrar de novo a frase do pastor Josué que diz: quem confessa uma tentação não vai precisar confessar um pecado, porque tentação não é pecado. Tentação é a minha consciência antes do pecado. Se eu confesso, a chance de eu cair em pecado é quase nenhuma. Eu teria hoje matado a pessoa que eu senti inveja? Não, eu não estou na época de Caim, não é da minha personalidade. Mas aquilo teria me matado se eu não tivesse confessado. É isso que eu quero que você entenda. Então, impacta demais as nossas finanças. Sentir inveja dos outros pode levar a um consumismo, por exemplo, o status. Por que o fulano tem esse iPhone? Por que o fulano tem esse carro?
carro? Por que que fulano mora nessa casa? Por que que na casa dele tem essa comida? Não, agora eu quero também. Isso pode me levar a gastar mais do que muitas pessoas estão gastando mais por status. Não, todo mundo viajou para os Estados Unidos esse ano, então eu também preciso viajar para os Estados Unidos. E aí eu me endivido. Eu troco de celular sem precisar trocar, porque todo mundo agora tem um iPhone, nem sei qual que é o último, acho que é 16. Todo mundo tem, então eu preciso trocar. Mas o meu tá bom. Na verdade eu tenho outras prioridades. Não, mas a minha irmã trocou, meu cunhado trocou, todo mundo trocou, eu tenho que trocar também. Não, não, não. Você não tem. Não tem, isso é uma prisão, você pode sair disso. Muitas pessoas estão fazendo dívidas por querer se colocar numa situação como o outro, trocam de carro sem poder, fazem uma reforma em casa, troca de imóvel sem poder, mas todo mundo trocou, então também vou trocar. Não, não tem essa necessidade. Então, assim como isso matou Caim, porque Caim morre antes de Abel, espiritualmente, porque quando ele permite que esse sentimento crie raiz nele, existem pessoas se endividando, existem pessoas pagando o preço de viver uma qualidade de vida, um padrão de vida acima daquilo que pode, porque todo mundo está vivendo. Então, o que, que vão pensar de mim? E aí eu faço algo que eu não poderia fazer. Outra coisa é então a comparação ela gera isso, né? E a culpa e mágoa, rancores não resolvidos podem afetar o diálogo no casamento e a visão financeira do casal. Aqui existem pessoas que não perdoam, às vezes não perdoa pai, não perdoa mãe, não perdoa o cônjuge, não perdoa alguém que viveu, e isso na verdade vai envenenando as pessoas. Então nós precisamos confessar e nós precisamos abandonar esses sentimentos negativos. A culpa e a mágoa matou, fez com que Caim matasse Abel, e aí o próprio Caim morre antes. Isso que eu estou dizendo, espiritualmente, emocionalmente, ele morre antes de cometer o crime. Alguns de nós estamos mortos, nós podemos ressuscitar se a gente reconhecer esse sentimento dentro de nós e mudar a postura e declarar guerra a esse sentimento e dar nome, dizer é isso que eu estou sentindo. E como eu faço para reverter isso, Rezende? Vamos lá, eu quero te dizer, primeiro, reconhecendo os sentimentos. Não ignore o que você sente. Traga para Deus em oração. Se você não tem clareza, traga para Deus. Peça ao Espírito Santo para te iluminar. Se você tem, caia de joelhos, faça um jejum, ore. Peça a Deus para te livrar disso. Deus pode te livrar disso. Outra coisa, confesse a próprio Deus, peça perdão, seja honesto sobre os seus erros. Eu precisei confessar, o Espírito Santo falou para mim, confessar para minha esposa, confessar para os meus filhos. Depois eu precisei confessar e eu vi que isso era um legado que eu estava deixando com meus filhos, de dar um nome certo, de encarar de frente. Quando eu perceber, eu não sou a pior pessoa do mundo porque eu estou sentindo isso, isso é um momento, isso é uma ocasião, é ocasional, ok? Eu posso me livrar disso. E eu entendi que essa é uma grande lição para a vida deles, entender o sentimento certo e entender que eu precisava encarar esse problema. Então foi isso que o Senhor tocou no meu coração, que eu tinha que levar de lição e deixar de legado para os meus filhos. Da mesma forma, as pessoas que participavam da minha célula, filhos espirituais, eu me expus para nego não ficar achando que eu era perfeito, que eu não tinha defeito, porque a minha vida, o meu casamento, tudo maravilhoso, o Rezende já pode ser levado como Enoque. Não, não, presta atenção, eu tenho as minhas lutas também, eu tenho os meus problemas, deixa eu dizer, é isso, e olha o que eu tenho vivido, e eu senti que eu precisava fazer isso com eles e precisar de ajuda, e quanto mais eu confessava isso, mais forte, mais força o Senhor, o Espírito Santo me dava. Então, além de confessar, precisa também, gente, nós precisamos exercitar a gratidão. Então, concentrar naquilo que eu não tenho. A partir do momento que eu sou grato e que eu agradeço pelo que eu não tenho, eu não fico valorizando demasiadamente aquilo que eu não tenho. Se o braço reconhecer o valor dele, olha o valor de um braço. Só uma pessoa que não tem um braço consegue reconhecer. Eu não vou ficar falando, mas eu queria ser o coração, eu queria que tivesse música para mim, eu queria que as pessoas apaixonadas falassem de mim. Não, não. Depois que o coração fala-se do coração, a boca fala do coração, mas quem abraça a pessoa amada são os braços. Então, olha isso, eu é que sinto o abraço, o coração está sentindo, as músicas são para o coração, sim, mas a função do braço é justamente o abraçar. Então, sou eu que pego as coisas, sou eu que torno realidade. Então, se eu consigo reconhecer em mim
o que eu já tenho, isso vai fazer com que cada vez menos eu cobice o que o outro tem. É importante que a gente possa fazer isso e estabelecer metas claras, focar no que Deus quer para mim, entender o que Deus quer para mim. É isso, na verdade, que eu preciso fazer, são formas de lutar contra isso. Então, eu quero hoje te incentivar a escrever uma oração de confissão e uma de gratidão. Confissão e gratidão. Então, confesse os sentimentos, revisite, dê uma olhada nos sentimentos negativos que você pode estar sentindo, isso está atrapalhando as suas bênçãos, ok? E uma oração de gratidão, ok? Tem uma história inspiradora de um marceneiro que parou de comparar. Carlos era um marceneiro talentoso, mas estava constantemente insatisfeito porque seu vizinho ganhava mais fazendo móveis de menor qualidade. Ele começou a copiar o estilo do vizinho, mas isso só aumentou sua frustração e dívidas, já que não tinha paixão pelo que produzia. Um dia, após ouvir uma mensagem sobre Caim, Carlos confessou a Deus sua inveja e decidiu focar no que fazia de melhor. Ele orou por criatividade, começou a criar móveis únicos e de alta qualidade e passou a ser reconhecido por seu diferencial. Sua vida financeira melhorou e, mais importante, ele encontrou paz em fazer o que amava. Isso é o que nós precisamos fazer. É por isso que o nosso livro, nós temos dito, faça as pazes com seu dinheiro, sinta paz. Nós estamos pegando muito nisso. Pare de olhar para o que os outros têm, concentre-se no que Deus quer fazer através de você. Gente, essa é a saída, essa é a cura. Ao invés de uma armadilha que pode destruir relacionamentos e finanças, domine seus sentimentos, confesse seus erros e viva o propósito que Deus planejou para você. Eu estou de novo disponível, já tenho respondido perguntas que as pessoas tenham me feito. Eu estou disponível. Você pode me mandar perguntas, eu vou colocar uma caixinha de perguntas aqui e eu quero responder as suas perguntas. Por enquanto eu estou respondendo no particular por causa dessa situação do meu sogro aqui, mas em breve eu vou estar respondendo nas caixas sem expor ninguém, ok? Amanhã nós vamos aprender lições com Noé. Obediência a Deus em meio à descrença. Amanhã esse é o tema, 6h17. Eu quero te convidar para estar aqui e trazer mais convidados, ok? Para que possam ser abençoados com essa palavra. Confessar é o primeiro passo para romper limites e viver o melhor de Deus. Esse é o caminho.